Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Caso este canal esteja sendo bênção em sua vida, vou lhe pedir 3 favores. Curte e compartilha. Em seguida, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo e ver tudo que já publiquei lá. Pode servir tanto para a sua edificação pessoal como para o seu ministério. Caso tenha sugestão de temas para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Vamos ao vídeo de hoje com o tema sobre parada gay, séries, boicotes e o que ainda virá. Eu gostaria de expressar algo a respeito, mesmo sem me ater a detalhes, sem citar nomes e nem criar polêmica. Aliás, o que o mundo menos precisa é de polêmica. As pessoas não são transformadas pelas nossas opiniões, discussões e discursos. Somente o evangelho genuíno de Cristo pode transformar alguém. Eu gostaria de falar de alguns aspectos. O primeiro, o pecado é pecado e nada nem ninguém mudará isto. Eu creio na Bíblia como verdade de Deus revelada ao homem, e aquilo que ela afirma ser pecado e ter como consequência a morte, não pode ser modificado por ninguém. São princípios que estão acima de sentimentos, opiniões e até mesmo de leis humanas. Portanto, não importa se alguém considera isso amor, se os legisladores consideram isso um direito e se o comércio considera isso uma oportunidade de lucro. Para Deus, continua sendo pecado. Segundo aspecto, todos precisamos respeitar o livre-arbítrio do ser humano. Deus quis que fosse assim. Então, somos livres para fazermos as nossas escolhas. Isso não isenta ninguém de ter que pagar por suas consequências. Portanto, precisamos respeitar as escolhas daqueles que decidem viver suas vidas de forma diferente daquilo que nós temos certeza de ser o correto. Essas pessoas, assim como nós, estão usando o livre-arbítrio que foi dado por Deus a elas. Terceiro aspecto, o mundo jaz no maligno. E isso significa que o sistema deste mundo está trabalhando incansavelmente para implantar princípios e valores contrários a Deus, o que promoverá todo tipo de iniquidade como algo normal. A política e a economia, a arte e muitas outras frentes de influência social estão infectadas com esse vírus, propagando uma cultura de trevas que tenta acabar com a família de todas as formas. O homossexualismo é só uma delas, mas não é a única. Quarto aspecto. Todo pecador é alvo do amor de Deus. Não existe um pecadômetro que desqualifique alguém pelo tamanho do seu pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que está escrito. Jesus deixou sua glória para buscar o perdido. Portanto, quem está perdido, morto em seus delitos e pecados, é o motivo pelo qual Jesus morreu e para o qual ele estabeleceu a sua igreja. Os prisioneiros do pecado, inclusive do homossexualismo, devem ser alvo do amor da igreja e não tornarem-se seus inimigos. Quinto aspecto. A luta da igreja é espiritual, é em outra dimensão. Quando ela reage com ódio, com revolta, com gritos e mágoas contra pessoas, ela está manifestando-se infantil e emocional. Ela acaba entrando no jogo do verdadeiro inimigo de todos, que deseja acabar e destruir a todos. Uma igreja imatura está fechando as portas de uma vez para aqueles que mais precisam do corpo de Cristo para conhecerem o verdadeiro amor e perdão. Sexto aspecto. Muitos cristãos têm se mostrado intolerantes ao extremo com as pessoas que cometem pecado fora da igreja e tolerantes e até coniventes demais com o pecado das pessoas que estão dentro de seus arraiais. Isto é hipocrisia. Isso Jesus sempre combateu. Sétimo aspecto. Um cristianismo vivido de forma autêntica é a maneira mais eficiente de diminuir os riscos de influência de uma propaganda e uma passeata.
Fazer boicotes e incitar o ódio e a discussão sem fim é tomar o remédio errado. Devemos confiar naquilo que ensinamos aos nossos filhos e praticamos diante deles. Israel estava rodeado de nações pagãs e era exatamente neste ambiente que Deus exigia de seu povo total fidelidade. Não poderemos fazer um mundo à parte para nos proteger de tudo. Precisamos, sim, ser praticantes do que ensinamos e ensinar o que praticamos. Isso faria uma grande diferença na sociedade atual. Nada provoca mais a ira de Deus do que a infidelidade de seu próprio povo. Sempre que estamos sendo subjugados a um governo corrupto e sendo obrigados a ver leis injustas sendo aprovadas, mesmo que não seja a vontade da maioria, talvez seja um tempo de disciplina de Deus diante dos pecados cometidos pelo seu próprio povo. A verdade é que uma propaganda e todo o escárnio de uma parada gay, eles são cisco no olho do outro, enquanto um pedaço de madeira bem grande e perceptível até de longe está em nosso próprio olho e nos recusamos a enxergar. O que os incrédulos estão fazendo com os símbolos cristãos é fichinha diante do que muitos cristãos estão fazendo com o Evangelho de Cristo. Se tivéssemos cuidando de nós mesmos e da doutrina, talvez não precisássemos entrar em brigas bobas, discussões tolas e nem fazer das pessoas perdidas os nossos inimigos. Bom seria se eles não tivessem do que nos acusar, mas há muita roupa suja que precisa ser lavada, e se ficarmos em silêncio, a exposição será menor. Que tal um santo jejum? Um pano de saco e cinzas? Arrependimento, choro e clamor, pois o pecado deles é feito nas praças, mas muitos cristãos estão fazendo coisas ainda piores em oculto, que só mencionar é vergonhoso. 8º aspecto. Enquanto nos ofendemos por causa dos escárnios e propagandas de TVs, filmes, séries, novelas, cristãos realmente perseguidos e mortos deixam mães, pais, filhos, irmãos e cônjuges dispostos a perdoar seus assassinos. Será que dá para a igreja brasileira aprender um pouquinho com eles? 9º aspecto. Seria um favor evitar compartilhar imagens daquilo que não concordamos. Sempre que as publicamos, damos ibope ao que gostaríamos que nunca tivesse acontecido e acabamos entrando no jogo do verdadeiro inimigo de Cristo. Se fizermos uma pesquisa, sempre que algo acontece tentando ofender o cristianismo, as imagens que retratam essas ofensas têm sido mais divulgadas por cristãos ofendidos do que pelos próprios homossexuais e simpatizantes. Discernimento e bom senso não fazem mal a ninguém. 10º aspecto. Batalhas são vencidas com oração e palavra, conhecer e praticar a palavra. Se a igreja está esperneando demais, deve ser porque está investindo muito pouco tempo com as armas espirituais que realmente são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Por fim, só lembrando que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos temos os nossos pecados e as nossas lutas. A prestação de contas começa com a casa de Israel. Quanto mais conhecemos a verdade do Evangelho, mais seremos cobrados por ela. Portanto, quem se considera santo, santifique-se mais. Que Deus nos dê um comportamento santo e uma reação santa diante do comportamento profano de quem não o conhece ou o rejeita. Por hoje é só.
Se você deseja conhecer outros projetos que eu desenvolvo, entra no site www.ajudandodivorciados.com.br. Lá você vai encontrar meus 2 livros publicados e também saberá como pode adquirir os livros e o programa de ajuda a pessoas que sofrem com a separação ou divórcio. Obrigada por sua audiência e até o próximo vídeo. Fica com Deus!